Tem uma reta final de ano cheio do Espírito Santo, uma reta final do ano de colheita no seu ministério, no trabalho, na família, nos estudos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que honra, que alegria estar com vocês, amados irmãos da igreja. Obrigado, pastor Bill, pelo convite, obrigado pelo convite de estarmos juntos aqui. Juliano, meu irmão, que alegria sempre estarmos juntos. Quero agradecer em especial também o pastor Eric. Cadê o pastor Eric? Pastor Eric, sua família, com muito amor hoje. Tivemos um dia maravilhoso. E eu estou muito feliz mesmo de estar em Juiz de Fora. Há mais de 20 anos eu tenho a honra de pregar, ministrar nessa cidade. Inclusive, eu passei uma vez um dos meus aniversários pregando aqui em Juiz de Fora. Em 2004, se não me engano, 2003 ou 2004, tem 20 anos que eu passei pregando aqui, vim de ônibus, ministrei a palavra, dormi sozinho, eu e Deus, louvado seja Deus. E aí ficou marcado isso aqui, de estar aqui com vocês. Toda vez que eu venho aqui para Juiz de Fora, eu me lembro de promessas do Senhor, do amor de Deus, com a minha vida, com a minha família. E tinha um tempo já que eu não estava aqui, estou tão feliz então de retornar a essa cidade abençoada. Bom, quero te convidar, vamos ler Ezequiel 44, o texto escolhido para a conferência esse ano, Casa de Zadok. E eu quero ler do verso 15 ao verso 31, profecia de Ezequiel, capítulo 44, vamos ler juntos do verso 15 em diante, até o finalzinho do capítulo. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Todos encontraram? Amém? Vamos ler, diz assim: mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que estiveram ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo por meio de suas roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada. Só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita, ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer a distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes, e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas, e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for
seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias para ministrar. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Palavra do soberano, o Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel, eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos nesse momento que a semente da tua palavra frutifique nos nossos corações. Abençoe, Pai, cada lar aqui representado. Guarda-nos, ó Deus, nesse final de ano, nas viagens de final de ano, as férias escolares. Obrigado por essa conferência, Deus. Que sejam dias maravilhosos, ó Pai. Que sejam dias de novas amizades, sejam dias de arrependimento, de mudança de vida, sejam dias de crescimento, de edificação. Abençoe, Senhor, a cidade de Juiz de Fora. Abençoe, Deus, os profissionais, os estudantes. Guarda esse povo, Deus. Enche-os com teu Espírito Santo. Continua abençoando a vida do pastor Bill, de toda a equipe aqui da igreja, que continua iluminando essa cidade. Pai, sou grato por retornar aqui, depois de 20 anos, estar aqui, novos amigos, somos gratos. Oramos, ó Pai, com o coração em júbilo, felizes porque somos uma família. Em Cristo Jesus oramos, amém e amém. Quem está feliz aí? Quem está feliz? Gente, esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Texto difícil de ser pregado. E eu queria compartilhar então algumas reflexões com vocês para a gente orar nessa abertura dessa conferência. E queria iniciar falando do sacerdote. É um texto sobre sacerdotes. E tem uma diferença que eu aprendi desde menino na igreja sobre o profeta e o sacerdote. Profeta, ou em hebraico o nabi, que significa porta-voz. Profeta é aquele que traz a palavra de Deus para as pessoas. Esse é o profeta. Nabi, porta-voz. Deus levantava os homens, mulheres e entregava uma palavra. Por exemplo, Isaías era um profeta. Por exemplo, Elias era um profeta. Ele profetizou, falou, entregou a palavra de Deus contra Acabe, o rei de Israel corrupto. Ezequiel é um nabi, é um profeta. O sacerdote é um caminho diferente. O sacerdote levava as ofertas do povo para Deus, era o contrário. Olha só, ele reunia as ofertas pelo pecado do povo. Ele era o intercessor diante de Deus. Quantos estão entendendo? Diante de Deus ele levava as demandas do povo. E ele então apresentava, queimava ali os sacrifícios conforme o próprio Senhor estabeleceu. Então esse é o sacerdote, um intercessor, alguém separado para levar as ofertas conforme as ordenanças do próprio Deus. Quem gostou do vídeo de abertura da conferência, foi muito bonito, falou um pouquinho sobre os sacerdotes, os levitas, que o próprio Deus separou. Tem uma coisa interessante sobre os levitas, por quê? Porque tem um livro dos sacerdotes, o livro Levíticos. Olha só que interessante. Próprio Deus entregou como deveria ser o sacerdócio, as regras. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, Deus entregou. Agora, o livro de Levítico era lido para todo o povo de Israel. Para o povo fiscalizar, conferir
se os sacerdotes estavam fazendo conforme a ordenança de Deus. Amém, queridos? Isso é impressionante. Isso é algo sem precedentes. Por quê? Porque nas outras culturas, quando você estuda esse assunto, os antropólogos, cientistas da religião, quando eles estudam a comparação com outras culturas, muitas vezes, até os dias de hoje, o fato de alguém ser uma espécie de sacerdote é uma possibilidade de mandar nos outros. Quem está entendendo? É uma possibilidade de fiscalizar os outros e de não ser fiscalizado. Com o povo de Deus não era assim. Até os sacerdotes tinham que prestar contas. Louvado seja Deus, amém, queridos? É muito profundo o livro de Levítico. Por isso que eu falei, esse é um texto dificílimo. Agora, o que nós aprendemos, então, sobre o sacerdote Zadok? Como nós vemos no verso 15. Zadok foi um dos sacerdotes que permaneceu fiel à casa de Davi, permaneceu fiel numa época que as pessoas se tornaram apóstatas, idólatras, traidores, traidoras. Zadok se tornou um símbolo de fidelidade. Zadok ele é um dos grandes exemplos na Bíblia de uma pessoa fiel, de uma pessoa que não fica deslumbrada pelo mundo, de uma pessoa que por qualquer coisa abandona o caminho de Deus. Zadok, ele entra então na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, como um homem fiel em tempos de apostasia. Claro que existem outros exemplos, amém, queridos? A Bíblia dá tantos exemplos. Noé, sua família, é lembrado por gerações como alguém que, no meio de uma geração inteira, se permaneceu íntegro diante de Deus. Como, por exemplo, eu falei que Elias pensava que só ele era fiel. O que Deus falou para ele? Tem quantos? 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Louvado seja Deus. Zadok faz parte desses, pessoas de fibra. E na profecia de Ezequiel, ele é lembrado exatamente por isso. Os descendentes de Zadok, os filhos de Zadok, a casa de Zadok, quem são eles? Aqueles que fielmente executaram os deveres quando os israelitas se desviaram de mim. Então Zadok é esse símbolo de uma nobreza, amém, queridos? Quem quer viver fiel a Deus, fiel à palavra de Deus? Então, todo crente é chamado a ser um Zadok nos dias de hoje. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós não podemos pregar Ezequiel sem o Novo Testamento, senão tem que chamar um rabino aqui. Eu sou pastor cristão, amém, queridos? A igreja de Cristo, a gente tem que ler esse texto, não procurando aplicar diretamente, mas tudo passa por Cristo, o supremo sacerdote. A carta de Hebreus explica isso do modo mais didático possível. Hebreus 10, verso 19 a 21 diz assim: irmãos, você pode abrir suas mãos? Olha só, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus abriu o santo lugar, o santíssimo lugar para todos nós. Então, toda a igreja é chamada no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, verso 5, de sacerdócio santo. Todo aquele que crê é um sacerdote na linguagem do Novo Testamento. Você recebe essa palavra na sua vida? Isso é muito importante de ser lembrado. 2 semanas atrás nós celebramos no mundo inteiro 507 anos da Reforma Protestante. Essa é uma mensagem tão importante que tem que ser lembrada, porque às vezes a gente se esquece. E quando a gente se esquece do sacerdócio universal de todos os crentes, começam a surgir pessoas que querem invalidar, entre aspas, o sangue de Cristo
e elas querem se colocar entre Deus e os homens de novo. Mas há um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós não podemos ler esse texto de Zadok como se existisse hoje uma classe dos super santos separados. Não, todos nós somos chamados. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Eu sou pentecostal, meu irmão. Dá uma glória a Deus aí. Se você acha que você é mais especial do que alguém, tem alguma coisa errada. Você está anulando o sangue de Jesus na vida das pessoas. E o sacrifício de Cristo, meus amados irmãos, é completo, imutável e eterno. Está consumado. Está consumado, meus amados irmãos. Então nós cremos, pela fé nós cremos. Eu quero destacar, então, nesse texto, com essa ótica, com esse olhar, com essa ênfase cristã, pelo menos 4 lições devocionais para a gente orar aqui. Vocês vão ouvir muito sobre esse texto. Quem está feliz? Quem está feliz? Vocês vão ser ministrados. Mas eu queria deixar aqui nessa primeira noite nossa 4 lições que a gente aprende à luz de Cristo nesse texto. Primeira lição, então, para a gente daqui a pouquinho orar. Primeira lição: vale a pena ser fiel a Deus. Se tem algo que nós podemos aprender com a casa de Zadok, à luz de Cristo, é que vale a pena ser fiel. Vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. Quando Jesus contou a parábola dos talentos, como é que ele diz para o servo que multiplicou o talento? Servo bom e fiel. O outro que multiplicou os talentos, servo bom e fiel. Venham, vamos participar da alegria do Senhor. Agora, aquele que enterrou o talento, aquela pessoa que não foi fiel, servo mau e negligente, seja lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Quer dizer, que tristeza no ser fiel a Deus. Então, essa é uma lição para nós, meus amados irmãos. Não vale a pena uma vida no pecado. Quem teve encontro com Jesus? Se você teve encontro com Jesus, você esqueceu dele? Por que as pessoas se afastam de Deus? Porque começam novamente a ficar deslumbradas muitas vezes com o mundo. A apostasia começa nos joelhos, a pessoa para de orar. A pessoa que não lê a Bíblia hoje é o desviado de amanhã, para de ter comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiem e ora. A nossa oração, essa conferência, é que você possa sair daqui vigilante, buscando a santidade do Senhor. Amém, queridos? Não pensar que você é melhor do que ninguém. Porque eu tenho uma pergunta para você essa noite. O que adianta? O que adianta você conquistar as coisas nessa terra e perder a presença de Deus? É isso que esse texto nos provoca a refletir. O que adianta você estar bem com as pessoas e perder a graça, a unção de Deus na sua vida? Jesus falou assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Quer dizer, é sal. Você olha, o sal insípido, você olha para ele, ele parece sal. Ele tem a mesma aparência do sal comum. Ele tem a mesma aparência. Mas você põe na língua, não tem gosto de nada. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Foi promovido, tudo bem, promoveu, mas continua sendo uma pessoa gananciosa, maldosa, fofoqueira, distrata os outros, desmerece as pessoas, trai as pessoas, um adúltero, trai a mulher, trai o marido, trai os amigos, não é fiel a nada, não é fiel a ninguém, a não ser a Satanás e a você mesmo, escravizado à vontade do inimigo. Que Deus nos liberte disso em nome de Jesus. O que adianta? Tá bom, ganhou o prêmio, ganhou dinheiro, tem a casa, mas é mais do mesmo. Não tem luz, não tem unção, não tem graça na vida da pessoa. Meus amados irmãos, cuidado, nós não podemos nos tornar sal sem sabor. Pessoas hipócritas. O que é um hipócrita? É aquele que começa a esconder pecados para manter a reputação. Tem aparência de crente, tem camisa com um versículo,
Eu conheci um menino desviado. Sabe qual que era o e-mail dele? surimicantas@hotmail.com. É de verdade essa história. O e-mail do infeliz falava em línguas. E o moleque endemoniado, meus amados irmãos. O que adianta você ter uma aparência de crente? Não, Zadok era fiel a Deus. A casa de Zadok servia a Deus de verdade. Não adianta ser um cristão nominal. Não adianta ser uma pessoa. O que é irritante quando você estuda sobre os sacerdotes que eram infiéis? Eles usufruíam das benesses do sacerdócio e não tinham pudor. Eram, como Jesus disse, lobos vestidos em pele de ovelha. Queriam se dar bem, nunca fizeram nada para a glória de Deus. E a Bíblia nos ensina de um modo explícito, que é você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Senão a nossa vida não tem sentido. Senão o nosso trabalho é em vão, meus amados irmãos. O que adianta ser uma fachada? A minha irmã, quando ela era pequenininha, eu tenho uma irmã caçula, Priscila. Quando ela era pequenininha, a minha irmã, ela tinha a língua presa. Ela falava assim, dessa maneira, desse jeito. Aí meu pai levou ela numa fonoaudióloga e falou assim: fono, a Priscila está aqui, minha filha, ela tem uma dificuldade para falar. Aí a fono disse: pastor, não se preocupe, em alguns dias sua filha vai estar falando certinho. Meu pai falou: não precisa, não precisa. E aí levou minha irmã em outra fonoaudióloga. Quer dizer, a mulher não resolveu o problema dela, quer resolver o problema dos outros. Já viu gente assim? Fala que é crente, mas não tem a presença de Deus. Eu descobri uma coisa: você tem coisas que você pode fingir. Por exemplo, você pode fingir que é bonito na internet. Como? Photoshop, filtro, edição, inteligência artificial. Você é feio demais. Quando você põe a foto no computador, o antivírus até liga o alerta. Mas você vai lá, muda, aí você finge. Internet, você finge. Dá para fingir que é inteligente. Como? É só ficar quieto. Louvado seja Deus, só ficar quieto. Provérbios fala isso: até o tolo se passa por sábio se ele fica calado. Não diz isso? É melhor as pessoas pensar que você é tonto do que você abrir a boca e ela ter certeza. Tá vendo? É melhor. Dá para fingir que é, só fica quieto. Agora, tem coisa que não dá para fingir. Não dá para fingir que você é cheiroso se você está fedendo. Não tem como. Você faz cara de cheiroso, jeito de cheiroso. Meu irmão, se você estiver fedendo, fedeu, não tem o que fazer. É isso que é a pessoa infiel. Ela às vezes quer até manter a aparência, mas não tem a presença de Deus, não tem o aroma de Cristo. Que você saia dessa conferência com o perfume de Jesus na sua vida. Que você seja uma pessoa como esses irmãos, filhos de Zadok. Eles tinham a presença de Deus com eles de verdade. Ser um cristão fiel, ser uma pessoa que então não fica deslumbrada com os pratos de lentilha desse mundo. Sabe, eu estava estudando muito sobre essa questão das finas iguarias do rei, não é isso? Daniel, ele negou as finas iguarias do rei, foi ou não foi? Porque ele tinha decidido firmemente não se contaminar. E aí sabe o que Deus falou comigo? Me lembrou de Esaú. Esaú não foi nem nas finas iguarias do rei, ele caiu no prato de lentilhas. Ele caiu no prato. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pessoa que por qualquer coisa afasta de Deus. Tem pessoa que não pode prosperar um pouquinho, que já acha que não precisa de Deus. Se torna uma pessoa orgulhosa, se torna uma pessoa com o nariz em pé, se torna uma pessoa que começa a humilhar outras pessoas, se torna uma pessoa que esquece, tem um coração ingrato, não lembra de ninguém, acha que pode fazer tudo sozinho. Eu fiquei impactado com a história que eu ouvi do missionário Luiz Maia, líder da missão em apoio à igreja sofredora. Eu estava com ele essa semana em Curitiba, e ele tem uma missão que acolhe refugiados ao redor do mundo, e ele me compartilhando um testemunho de um missionário na China. Esse missionário, olha que prova esse homem passou, meus irmãos. Ele tinha um voo para a China, mas antes de ir para a China, ele parou em outro país. Tinha uma escala, uma conexão, e aí ele ia seguir para a China.
Quando ele chegou nesse país desconhecido, por erro da companhia aérea, ele perdeu o voo. Por erro da companhia aérea. Então, ele precisou dormir naquele país para pegar o voo no dia seguinte. Quando ele chegou, então, no hotel que a companhia aérea iria acomodá-lo, lá na companhia aérea, lá no hotel, deram para ele a chave do quarto e deram um caderninho assim para ele. E ele subiu cansado para o quarto. Quando ele deitou na cama, ele ia dormir cansado já. Ele disse que pegou o caderninho, ele pensou assim, deve ser o menu do serviço de quarto, do room service. Quando ele abriu, era um menu de prostitutas. E tinham as fotos das mulheres nuas e um número, que era só ele apertar o número no telefone. E ele então, esse missionário, olha só, o cara indo para a missão, passando por uma situação dessa noite, ele diz, o missionário, que foi tentado naquele momento. Meus amados irmãos, a tentação vem para todos nós. Tanto as provas de Deus, como as tentações do inimigo, a Bíblia mostra que vem para todos nós. O nosso problema mais antigo, o problema mais antigo da humanidade é tentação. O problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, não nos deixe cair. Pai nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando você ora, livra-nos do mal, você está marcando uma posição. Eu sou do bem, eu estou no lado da luz, amém, queridos? Eu não quero estar no lado do mal. E aquele missionário então se sentiu tentado naquele momento. Ele pensou assim, eu estou sozinho aqui, eu nunca mais vou voltar nesse país, ninguém me conhece aqui. E começou a pensar, eu estou cansado, eu mereço ser bem tratado. E começou a pensar, um minuto, um segundo de lucidez que ele teve, ele pegou o telefone e ligou para um intercessor. E ele ligou e falou assim, irmão, ora por mim agora. Eu estou prestes a fazer uma besteira aqui, ora por mim. E o irmão começou a orar. Deus abençoa o missionário. E na hora que o irmão começou a orar, o missionário dormiu, apagou. Oração sossega leão, louvado seja Deus, ele apagou. Apagou. Ele caiu desmaiado, disse que dormiu de roupa, com a luz acesa, dormiu, apagou. Aí ele acordou. Olha o final dessa história, que coisa maravilhosa. Quando ele acordou no outro dia, ele acordou, falou, Deus, misericórdia, Senhor, obrigado por esse livramento, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ele orou, Deus, eu fui tentado, Senhor, obrigado pelo irmão. Oh meu Deus, aí tomou um banho, se arrumou, estava indo embora, tomou café antes de ir para o aeroporto. No café do hotel, ele começou a falar de Jesus para um sujeito que estava do lado dele. O sujeito puxou conversa com ele. Ele estava usando uma camisa da seleção brasileira, que Deus a tenha, amém, queridos, que Deus tenha misericórdia. Ele estava usando a camisa da seleção brasileira, e o sujeito falou, você é brasileiro? Ele falou, não, é que eu gosto de futebol. E esse foi o motivo, quem entendeu? Foi o motivo da conversa dele. Aí puxou conversa, quando começou, conversaram, não, falei de Jesus, sou missionário, explicou, o sujeito era empresário, começou a falar de Jesus, trocaram o telefone. Naqueles dias continuaram conversando. Resumo, esse empresário nas semanas seguintes se converteu, foi batizado nas águas e hoje é o maior sustentador, financiador dessa missão no interior da China. Louvado seja Deus, meus irmãos. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Deus é fiel. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele vai te fortalecer. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Tão bonita essa história, uma história real. Aconteceu agora, tem poucos meses. Um irmão, muito humano. Olha, eu estou sendo tentado, mas ele ficou fiel a Deus. Ele orou. A Bíblia diz que nenhum de nós é tentado acima da nossa capacidade. O próprio Deus nos dá um escape. O próprio Deus nos derrama o Espírito Santo dele. Olha o nome, Espírito Santo de Deus. Você pode abrir suas mãos, Deus, em nome de Jesus. Tira, Senhor, pesos inúteis do nosso coração essa noite. Tira, Senhor, minhoca da nossa cabeça, sofismas da nossa cabeça, pensamentos errados
que ficamos ruminando, ó Deus, que depois nós concebemos e se torna um pecado na nossa vida. Livra-nos disso em nome de Jesus essa noite. Ó Pai, não queremos brincar aqui de casa de Zadok, queremos sair daqui entendendo, baseado na Tua palavra, que vale a pena ser fiel, que o que vale nessa terra é Te amar de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com toda a nossa força, Senhor. Dá uma maior sensibilidade para nós. Olha quem está com a mente cauterizada, olha quem está ficando dessensibilizado, Senhor, em nome de Jesus, limpa-nos, liberta-nos, queremos viver, Senhor, para a Tua glória, oramos em Teu nome, a igreja diz, amém, amém, aplauda mais uma vez aí, dá um glória a Deus, igreja, celebre a salvação que nós temos em Jesus, vale a pena ser fiel. O que adianta viver em pecado? O que adianta viver em pecado? Uma vez eu preguei uma mensagem que se chamava Todo Mundo Odeia o Cristão. Eu preguei esse sermão. E eu falei, era sobre 1 Pedro, sobre o sofrimento. Se sofrer, que sofra como cristão. E aí, tem muitos anos isso. E preguei em Guarapari, lá no estado do Espírito Santo. Falei, e tinha um jovem, o nome dele é Caetano Maioli. Caetano Maioli. Esse jovem, na época, estava na vida bandida, estava no crime. E ele ficou ouvindo a mensagem e ele chegou à seguinte conclusão. Deus falou com ele assim, a minha vida, ele falando, eu já estou num sofrimento tão grande, eu vou sofrer, ainda vou para o inferno. Não, se eu for, já que é para sofrer, eu quero sofrer para Jesus. Vale a pena, minha vida vai ter sentido. Ele fez um apelo aquela noite, ele foi o único que veio à frente. Hoje o Caetano é pastor. O Caetano é pastor, Caetano casou, largou o crime. Foi muito forte o testemunho dele. Nos dias seguintes, Deus arrancou ele de uma vida no crime. Toda a quadrilha foi presa, morta em tiroteio. E aquilo colocou nele um senso de urgência ainda maior. Ele limpou a vida dele com Jesus. Se converteu, mudou de vida, casou, teve filha, se tornou um trabalhador, um homem íntegro de caráter, entrou no seminário, se formou, é um homem de Deus. É um homem de Deus. O que vale a pena? Sofrer sem Deus? Não. Tudo bem, tem sofrimento, no mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena viver uma vida de integridade na presença de Deus. Meus amados irmãos, o diabo quer tirar de você sua pior versão. O inimigo quer tirar de você a sua pior versão. Deus não, Ele quer tirar de você a sua melhor versão, cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido com o seu Filho. Não seja você mesmo, seja mais legal, amém? Seja como Jesus. Primeira lição, vale a pena ser fiel. Zadok foi fiel e o nome dele até hoje é associado à fidelidade. Valeu ou não valeu a pena? Vale a pena. Tem personagens que são citados na Bíblia, associados a Zadok, sempre são personagens nobres. 2 exemplos apenas. Azarias, um dos filhos de Zadok, primeiro livro de Reis, capítulo 4, fala que ele se tornou um dos príncipes de Salomão. Outro exemplo, a mãe do rei Jotão é chamada de filha de Zadok para enfatizar a nobreza dela. Vale a pena servir Deus. Não só você é abençoado, as pessoas ao seu redor são abençoadas. Sua família é abençoada, a sociedade é abençoada. Isso nos leva a uma segunda lição para a gente refletir nesse texto. Sabe qual que é uma segunda lição que esse texto ensina? A fidelidade a Deus atravessa todas as áreas da nossa vida íntima. Segunda lição que esse texto joga à luz. A fidelidade a Deus atravessa todas as áreas da nossa vida íntima. Jesus falou sobre isso. É do coração que vem o pecado, que vem a maldade. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, quando a presença de Deus está na nossa vida, muda a nossa vida. Quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que pega a lepra, é o leproso que é curado para a glória de Deus. Meus amados irmãos, esse texto exemplifica, reforça, reafirma os cuidados que os sacerdotes deveriam ter, desde o livro do Levítico, quando Deus chama os levitas, não é uma coisa qualquer,
eles tinham que ter cuidado, meus amados irmãos, com tudo, com as roupas dele. Eles tinham que usar uma roupa específica na hora do sacerdócio, na hora das ofertas. Não podia sair com aquela veste. Vocês viram no texto? Eles tinham que tirar a roupa, guardar no quarto santo, sagrado, e aí sair para fora. Eles tinham uma vida de intimidade que só eles e Deus tinham acesso. Jesus falou tanto sobre isso. Jesus falou de 2 casas, e veio o mesmo teste nas 2 casas. A mesma prova, a mesma chuva. Foi uma chuva severa. Uma ficou de pé, a outra caiu. A que caiu estava na areia. A que ficou de pé estava... A diferença estava onde? Nos alicerces, onde ninguém podia ver. A diferença das casas estava numa região que ninguém podia ver. Os alicerces, embaixo da terra. Todos nós temos essa vida íntima. Jesus fala do quarto. Quando você orar ao teu pai, entra no teu quarto. Quem quer sair também dessa conferência com a vida íntima santificada para a glória de Deus? A santidade começa em casa, começa no casamento. O casamento deles tinham regras. Vocês não podem casar com viúvas, a não ser que seja a viúva de outro sacerdote. Eles tinham várias regras. E o cristão hoje também tem regra. Por exemplo, nós não podemos nos colocar em julgo desigual. Não pode colocar em julgo desigual. Não pode colocar em julgo desigual, porque você já inicia uma família dividida espiritualmente. Então é um preceito bíblico. Quantos estão entendendo? Busque do Senhor, ore, coloque diante de Deus. Que Deus abençoe os relacionamentos nessa conferência. Que Deus abençoe suas memórias, o seu coração, que às vezes está amargurado no final desse ano. Não deixa que isso se torne um motivo para você se tornar infiel a Deus. Sabe, Salomão, ele na juventude construiu um templo para Deus. Mas diz que na velhice, ele começou a amar as mulheres idólatras, as mulheres estrangeiras, e ele começou a construir altares idólatras para agradar essas mulheres. E está escrito na Bíblia a lista dos altares idólatras que Salomão construiu. Ele construiu um altar para Astarote dos amonitas. Ele construiu um altar para Camus, ou Quemos, o ídolo dos moabitas. Ele construiu um altar para Moloque, onde crianças eram sacrificadas. Eu tenho uma pergunta: o que adianta você construir um templo para Deus na juventude e um templo para Moloque na velhice? Um templo para Camus na velhice, um templo para Astarote na velhice? Tudo porque se inflamou de paixões pelas mulheres estrangeiras. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua sexualidade, que Deus abençoe suas palavras no íntimo, que Deus abençoe sua vida íntima. Quem recebe essa palavra, que Deus abençoe os casamentos. A fidelidade passa por aí. Não adianta também você estar unido com a sua esposa contra Deus. Esse foi o erro do primeiro casal. Eles estavam unidos, Adão estava unido com Eva no pecado, contra Deus. Não. Eu estava hospedado na casa de uma família, sexta-feira passada, em Uberlândia, em Minas Gerais, aqui, na igreja Sal da Terra, e esse casal, o marido não era crente, eles não eram crentes, a mulher se converteu primeiro. E aí esse marido ficou irritadíssimo que a mulher se converteu, 2 filhas, e se converteu a esposa chama Luciana. E aí ele pegou e falou: olha, eu não aguento mais, você fica falando de Jesus o tempo inteiro, quem manda nessa casa sou eu, não é Jesus. Para de falar de Jesus. Um cara, ele é empreiteiro, ele chama Luiz Fernando. E o Luiz Fernando, empreiteiro, muito rico, família rica, fazendas, dinheiro, muito dinheiro. E ele: para de falar de Jesus, quem paga as contas aqui sou eu. O que você fica falando de Jesus o tempo inteiro? De tudo é Jesus. Chega, a mulher falou: não, eu quero saber de Jesus. Então eu vou te devolver para sua mãe. Você acredita que o cara pegou a mulher, as filhas, e foi devolver para o sogro e para a sogra? Chegou na casa do sogro e da sogra, colocou a mulher sentada no sofá e falou assim: é o seguinte, eu vim devolver, sogro, sogra,
Estava o sogro, a sogra e a sogra-avó. Eu vim devolver a Luciana, porque ela agora quer ser casada com Jesus, ela fica com Jesus. E aí o pai e a mãe da Luciana, assim, uma fé simplista, não faz isso, Luciana, fica com o Luiz Fernando, você não deve fazer isso. E todo mundo falou, a sogra-avó falou, todo mundo falou, eu falei para você parar com esse negócio de Jesus, está vendo? Olha aí, você é casada com o Luiz Fernando, aí você, o pai, todo mundo falou, e a Luciana calada. No final, porque todo mundo ficou 1 hora falando, ela falou assim, agora eu vou falar. Vocês já falaram? Eu vou falar. É o seguinte, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Ela é uma das principais psicólogas de Uberlândia. A Luciana falou, eu posso ficar sem marido, posso ficar sem filha, posso ficar sem mãe, sem pai, mas eu não vou ficar sem o meu Jesus. Eu posso ficar sem todos vocês aqui, mas uma coisa eu não posso ficar mais. Eu não posso ficar sem Jesus. Jesus é o coração do meu coração, a vida da minha vida, a alma da minha alma. Aí todo mundo olhou assustado. E é o seguinte, entra para o carro que eu vou voltar para casa agora. Entra lá para o carro. Por quê? Porque Jesus mandou. Entra agora lá que Jesus mandou. E ela tocou todo mundo para a casa dela e falou que Jesus abençoe vocês. O marido pegou, conclusão. Naquele dia seguinte falou, ó, eu vou para a fazenda. Se você quiser vir comigo, vamos lá para a minha fazenda. Vamos conversar, vamos passar um final de semana junto, porque vai acabar o nosso casamento. Ela falou assim, eu vou perguntar para Jesus se é para eu ir. Falou, eu não quero nem saber, eu estou indo. Ele pegou e foi embora. Jesus falou para eu não ir mesmo, eu não vou. E ela ficou em casa, o Luiz Fernando foi para a fazenda dele. Ele chegou na fazenda, foi andar de cavalo, teve um infarto. Louvado seja Deus, amém, queridos? Tem coisas que acontecem na nossa vida que é uma bênção, é ou não é? O cara caiu, ele levantou, Jesus tem misericórdia de mim. Eu não quero morrer. Diz que gritou. O caseiro levantou ele, levou para o hospital. Ele chegou no hospital, porque nessa história toda, Deus já estava trabalhando no coração dele. Ele estava desesperado porque Jesus estava chegando na vida dele. Ele viu que a mulher melhorou, tudo estava melhor, menos o orgulho dele. O Luiz Fernando chegou no hospital, o médico falou, ó, é o seguinte, você está com um negócio, tem que pôr um stent no teu coração. Aí falou, então tá bom, doutor, vou ver na minha agenda. Quem sabe na terça-feira eu venho aí. Não, você não está entendendo. Vai colocar agora. Você está morrendo. Nesse momento você está morrendo aqui na minha frente. Você vai colocar agora. Está preparando. Eu estou falando com você aqui. Está preparando a maca ali. Você vai sair daqui agora e vai pôr o stent lá. Não, doutor, pelo amor de Deus. Sim, doutor, agora. Foi lá, colocou o stent. Ele ficou 1 semana, ele e Jesus no quarto. Louvado seja Deus. E aí saiu de lá fininho, humilde. Foi um processo de 1 ano. Esse homem foi batizado nas águas. Hoje ele lidera o projeto Casados para Sempre lá na igreja. Lidera. Ele e a Luciana são uma bênção. A filha mais velha está fazendo residência em medicina em Belo Horizonte. A outra filha encaminhada na vida, cheia de Deus, já tem 2 cursos superiores, a menina. Vai fazer o 3º, louvado seja Deus. Crente inteligente, aleluia, meus amados irmãos. É isso que esse texto está falando. A santidade começa na nossa casa. Que Deus abençoe a sua família. Vale a pena ser fiel em casa. Vale a pena ser fiel quando não tem ninguém olhando. Fala do cabelo. Fala que eles não podiam nem ter cabelo grande, nem ficar careca, que era um sinal, naquela época de humilhação. Deus abençoe os carecas, amém, queridos irmãos? Eles tinham que aparar, eles tinham que ter uma vida moderada. Quem está entendendo? Era um princípio de moderação. Ele não podia suar, não podia usar roupa de lã, só roupa de linho. Por quê? Porque ele ficaria impuro. Ele ficaria impuro se ele começasse a ficar fedendo, fazer um negócio de qualquer jeito. Então ele tinha que usar roupa de linho na hora do serviço, na hora de apresentar as ofertas. Quem está entendendo? Quem quer ter uma vida íntima, santa, cheia de Deus? O problema, meus amados irmãos, é esse. Você não é o que você posta no Instagram, você é o que você esconde no WhatsApp. Que Deus purifique as nossas conversas, que Deus purifique, meus amados irmãos, o nosso interior. Não fique pensando que o sangue de Jesus passe sobre a sua vida, amém, queridos? Fala aqui do vinho, que eles tinham que ser sóbrios. Paulo repete a mesma coisa. Alguns dos princípios são aplicados no Novo Testamento, alguns na lista de 1 Timóteo capítulo 3, não são todos.
esse negócio da roupa. Não tem mais isso, quem está entendendo? Mas o princípio continua, quem está entendendo? Quem está entendendo? A santidade total, a seriedade das coisas de Deus, a santidade na intimidade. E não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Abra sua mão. Deus, nós oramos pelas famílias, oramos pela santidade na nossa vida interior, santidade na maneira de vestir, santidade na maneira de falar, em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos. Ó Deus, tem pessoas que às vezes são até educadas da porta para fora, mas quando ninguém está olhando, é o momento que a pessoa se perde na internet, é o momento que a pessoa se perde. Queremos sair fortalecidos em nome de Jesus, ó Deus, fortalecidos na Tua presença, entendendo que fidelidade não é uma performance, fidelidade é um dia a dia, fidelidade não é só para o outro ver, fidelidade é quando não tem ninguém vendo, fidelidade é na família, fidelidade na roupa, fidelidade, ó Deus, no cuidado com os detalhes. Em nome de Jesus nós oramos, e a igreja diz, amém. Terceira lição, a fidelidade de Deus também é demonstrada em público. A fidelidade de Deus na nossa vida impacta as pessoas ao nosso redor. Não basta viver para Deus interiormente, é a consequência natural de você ter a presença de Deus no seu lar, de você ter a presença de Deus no seu casamento. A consequência natural é que as pessoas vão ver isso na sua vida. Você vai brilhar a luz de Jesus, você vai resplandecer a luz de Jesus. A casa de Zadok tinha essas regras para dentro, mas eles também tinham então que continuar lá fora. Como? Ensinando as pessoas a ter discernimento. Vivemos num mundo onde as pessoas não sabem discernir a mão esquerda da direita. Que Deus ilumine o seu entendimento com a palavra dEle. Que você seja uma pessoa rica na palavra de Deus, cheia da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que você possa brilhar Jesus no seu trabalho, que você possa brilhar Jesus na sua faculdade, que você possa, em nome de Jesus, ajudar pessoas a tomarem decisões, cheios do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra na sua vida, meu amado irmão. Receba essa palavra. A igreja é a maior formadora de líderes da história. Em 2000 anos de igreja, a nossa tradição bimilenar, nenhum outro lugar da terra gerou tantos líderes quanto a igreja cristã. As universidades, os hospitais foram criados pela igreja. Você sabia disso? Eu falei isso terça-feira dessa semana passada. Eu preguei na formatura da Faculdade de Medicina de São Paulo. Falei isso. Basílio Magno criou os hospitais na igreja bizantina no ano 269 depois de Cristo. A igreja foi criada, foi levada por Jesus. Como? Jesus, ele não curava ou não curava as pessoas? A igreja amando as pessoas, a parábola do bom samaritano. Vamos amar as pessoas. A igreja criou os hospitais, a igreja criou as universidades. Quando você olha o símbolo das universidades, dentro deles tem uma Bíblia desenhada. Universidade de Oxford tem uma Bíblia desenhada. Cambridge tem uma cruz e uma Bíblia lá dentro. Estados Unidos, Princeton, tem uma Bíblia lá dentro. John Harvard é o nome de um pastor que deu origem à Universidade de Harvard. Ele apelou, tem 3 Bíblias lá dentro. Por quê? Porque eram seminários para formar missionários, pastores, homens e mulheres para servir. Meus irmãos, isso aqui é casa de Zadok, servir, amar, lavar os pés uns dos outros. Quanto mais você for fiel a Deus, a Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse que Deus começa a brilhar na sua vida, no seu trabalho lá fora. É de dentro para fora. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por exemplo, vou contar um testemunho. Uma vez, quando eu era adolescente, o meu pastor, na época, eu estava congregando na Igreja Batista Getsemane, com o pastor Jorge Linhares. Ele disse: Davi, você pode escrever um texto para o boletim da igreja? Eu posso. E aí, eu me preparei e ganhei essa oportunidade de escrever na igreja. E ali no boletim, naquele espaço, eu tive a oportunidade de aperfeiçoar minha escrita. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E eu escrevi aquilo o melhor que eu podia, aqueles textos, lendo, me preparando. Depois eu me formei em Direito, fiz o mestrado em Teoria do Direito, estou concluindo agora o doutorado em Filosofia do Direito, lá na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. E nesse caminho, nessa trajetória,
Alguns anos atrás eu recebi um convite, em 2017, para escrever em um dos grandes jornais do Brasil. Um texto sobre política, direito, sobre a sociedade brasileira. E aí, eu falei, Deus, abençoa esse texto. Quem está entendendo? Não era um texto sobre religião, não era um texto sobre igreja, era um texto da minha profissão, era um texto acadêmico. E eu, mesmo assim, falei, Deus, que eu possa escrever esse texto, me preparei e fiz aquele texto, o melhor que eu pude. Quem está entendendo? São princípios de Deus, são princípios de Deus, fazer melhor, tudo melhor para a glória de Deus. E aí, eu não imaginava, aquele texto ficou nos mais lidos aquela semana. E aí eu recebi outro convite, e aí pela misericórdia de Deus, portas se abriram para escrever em locais que não é comum cristãos escreverem, pastores escreverem. Só que aí, quando foi alguns anos atrás, outra novidade que eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu pedi para separar aqui até as imagens. Uma pessoa me ligou, se puder colocar por favor no telão, um amigo me ligou e falou assim, Davi, você viu que os seus textos estão caindo na prova do vestibular? Eu falei, o quê? O meu texto? É, o seu texto. O meu texto? É. Aí eu coloquei na internet meu nome e coloquei assim, vestibular, prova, concurso. Apareceram vários concursos que começaram a pegar os textos, quem está entendendo, dos jornais, e eles começaram a ser aplicados em provas. Aqui tem um exemplo do vestibular da Unesp, vestibular de 2022 Unesp, pode pôr por favor na próxima imagem. Caiu aqui, ó, texto 1, um texto de um filósofo chamado Michel Foucault. Texto 2, o meu texto, misericórdia, meus irmãos, nem eu sei fazer essa questão. Olha aí. E caiu o texto do Michel Foucault, o texto meu embaixo lá, o panóptico digital. Saiu o meu texto. Gente, eu nunca ouvi um pastor falar um testemunho desse. Eu não sabia nem que isso existia. Quem está entendendo? Eu não sabia nem que isso existia. Nunca vi, nunca li nenhum livro dentro do Brasil. Nunca vi isso. E aí, quando eu vi, caiu. Próximo, última imagem. Aqui. Foi nesse vestibular, 69.029 inscritos, disputando 7.690 vagas no vestibular. Então, se você não está concordando com nada que eu estou falando, só escuta que você vai melhor na prova do Enem. Louvado seja Deus. Meu irmão, eu quero te dizer que se você for fiel a Deus, como a casa de Zadok foi fiel a Deus, eles eram fiéis lá dentro quando não tinha ninguém olhando, mas Deus falou, mas quando vocês saírem, vocês vão ajudar as pessoas a tomar decisões, vocês vão mostrar a diferença do puro e do impuro, vocês vão ser uma bênção lá fora. Você é chamado por Jesus para ser uma bênção em Juiz de Fora nessa geração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aplauda o nome de Jesus. Nesse final de ano, Deus pode abrir portas na sua vida, possibilidades que você não imagina, meu irmão. Agora, tudo isso tem sentido se for para a glória de Deus. Jesus falou, resplandeça a vossa luz, abra suas mãos, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, mas glorifiquem o Pai que está no céu, amém, queridos? Não são obras para você ser salvo, você já foi perdoado na cruz do Calvário, você não pode salvar a você mesmo, só Deus para nos salvar. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto, Spurgeon dizia assim, toda conversão é um sinal, uma prova da onipotência de Deus. Só Deus onipotente para mudar o nosso coração pecaminoso. Só Deus para tocar na nossa vida. Só Deus. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos nos purificar, mas tem um que morreu na cruz do Calvário, o nome dele é Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus da igreja, Ele te salvou e agora Ele te envia, brilhe as tuas boas obras diante das pessoas. Não porque você tem que ser salvo, mas porque você já foi salvo. Não para você aparecer, mas para o nome de Deus ser exaltado e glorificado, meu amado irmão. Palavra do Senhor, o soberano, é a expressão que é utilizada aqui. Então, no seu trabalho, brilhe a luz de Jesus. Seja fiel dentro de casa, seja fiel fora de casa.
no trabalho, em nome de Jesus. Eu oro por portas abertas na sua vida. Eu oro, Deus pode restaurar sua criatividade nessa noite, amém, queridos? Deus pode te dar ideias, Deus pode ressuscitar sonhos. Deus acompanhou a presença dele, a vida das famílias de Zadok. Ele pode abençoar a sua família, a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém, queridos? Em quarto e último lugar para a gente orar, a base da fidelidade é a humildade. A quarta e última lição devocional que eu queria destacar para a gente orar é que a base da fidelidade é a humildade. O texto encerra dizendo assim, que o sacerdote, no dia que entrar no pátio interno, ele oferece em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, palavra do soberano Senhor. O sacerdote também tinha que oferecer pelo pecado dele. Olha só, ele também é pecador, todos nós somos pecadores. Isso fazia o sacerdote permanecer o quê? Humilde. Ele tinha que comer, ele não é autossuficiente, ele tinha que depender de Deus, ele não podia ter propriedade. E essa é uma lição atemporal, essa é uma lição para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A nossa provisão não vem de nós, vem de Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Nunca digam, Deuteronômio 8, nunca digam quando entrarem na terra, a minha força conquistou isso. Não, digam, o Senhor nos deu essa terra como herança. O Senhor nos capacitou para trabalhar nessa terra. Especialmente os levitas não podiam ter propriedade nenhuma. Eles tinham que comer aquilo que Deus separava para eles. E assim a vida de todo crente, todo fiel. Nós não temos um lugar, não existe nenhum lugar nessa terra que é mais santo do que outro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Santo é o lugar que a igreja se reúne. Esse lugar que era uma casa de festa. Quantos adultérios aconteceram aqui, quanta fornicação, prostituição aconteceu aqui. Mas agora que é um lugar santificado pela presença de Deus. Nesse momento aqui, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos, em nome de Jesus, saia todo o mal da sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos, é só no nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Meu amado irmão, humildade. Nós precisamos ter esse coração quebrantado. Meus amados irmãos, é como o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. O evangelho inverte o orgulho humano. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco é que sou forte. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Olha Jesus falando com você essa noite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero caminhar para concluir essa mensagem, para a gente orar dizendo isso. Não viva de fachada. Se tem algo que a gente aprende com os Zadok é isso. Era um povo fiel de verdade a Deus. Vale a pena ser fiel. A fidelidade começa em casa. A fidelidade no modo de vestir, no modo de pensar, no modo de alimentar, a fidelidade vai para o trabalho. Ela invade as ruas. Que Deus abençoe o seu trabalho em nome de Jesus. E o que sustenta isso? Uma contínua dependência de Deus. Não se apegue a mais nada. Eu sou filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor. Meus 4 bisavôs foram pregadores do evangelho. Minhas 4 bisavós foram mulheres de Deus, intercessoras, colunas de oração da igreja. Por parte de mãe, por parte de pai, todo mundo na minha família profundamente envolvido na igreja. Eu tive a honra de pregar em abril, no culto de 80 anos da Igreja Batista em Lucélia, que o meu bisavô russo fundou 80 anos atrás. Agora, nada disso adianta se eu me apegar à família, ao sobrenome. Meu amado irmão, você sabe que aqui no interior de Minas existem igrejas que as famílias ricas eram enterradas dentro da igreja, porque tem a crença que quem era enterrado na igreja ia mais rápido para o céu. Meu irmão, sem Jesus, ser enterrado aqui debaixo do púlpito já vai daqui para os quintos dos infernos.
Porque você não é salvo por causa da religiosidade. Ah, mas eu sou batizado. Nem todas as águas dos oceanos podem purificar o seu pecado, mas uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Meu amado irmão, não é o dinheiro que salva. Eu conheço pessoas ricas, podres de ricas, depressivas, deprimidas. Eu já conversei com pessoa que é bilionária. Não uma metáfora, a pessoa tem bilhão de patrimônio. Triste. Chorava, deprimida. Bilionária, chorava de tristeza, igual um bebezinho chorando. Por quê? Porque o dinheiro definitivamente não é capaz de preencher a alma do ser humano. Dinheiro é igual beber água do mar. Quanto mais bebe, mais sede tem. Vira um mamon. Domina a vida da pessoa, a cobiça, a ganância. Mas Deus quer te libertar da ansiedade essa noite. Quer tirar esse grilhão que aperta o teu coração, que te perturba. George Miller dizia, quanto maior a ansiedade é porque a fé está pequena. Agora, quanto maior a fé, nós vamos esmagar a ansiedade no poder de Deus. Meus amados irmãos, a sua fé não pode estar, sabe, no seu currículo, na sua construção do seu trabalho, na sua personalidade. Meus amados irmãos, nós devemos desistir de nós mesmos e confiar em Jesus. É isso que nós aprendemos. Quando sou fraco, é que sou forte. Pare de tentar impressionar os outros. Temos que reconhecer que não somos nada sem o Senhor. Orar, clamar com humildade, sem tentar viver de aparências. Eu vou encerrar contando esse testemunho para a gente orar. Eu fui convidado para pregar em Recife, numa igreja anglicana, e nessa igreja o pessoal usa ainda colarinho clerical, sabe? Aquela vestimenta, que é uma vestimenta evangélica, igreja anglicana é uma igreja evangélica, mas hoje é muito assim, associado ao catolicismo, mas é uma vestimenta das igrejas evangélicas, né, mais tradicionais. E o bispo Miguel Uchoa, que é o pastor lá da igreja, falou para mim, Davi, se você puder usar o colarinho clerical, eu sei que você não tem o costume de usar, mas se você puder usar. Eu falei assim, bispo, empresta um para mim. Eu estou um pouco gordinho, empresta um G. Eu fico aqui esperando, me empresta que eu uso, não tem problema. Eu estava lá no hotel, tocou o telefone, era o cara da recepção. Ele falou assim, Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei, o quê? Eu falei, não. Eu já estou indo aí, não preocupa não que eu já estou descendo. Não, Santo Padre, já mandei subir tua roupa, por favor, o senhor espere aí. Eu falei, tá bom. Aí tocou, bateu a porta, pastor Bill, Juliana, vocês estão aí, eu nem tenho óculos, vocês estão aí. Quando eu abri a porta, a camareira tinha tanto respeito pela roupa, que ela se inclinou para me entregar a roupa. Ela falou assim, bênção, padre, fez assim, ó. Ele não sabia nem o que falar. Eu falei assim, vá e não peques mais, eu falei para ela. Aí eu peguei a roupa, tchau, coloquei a roupa em cima da cama, e aí eu fiquei pensando nisso. Quem acredita que Deus fala com você no dia a dia? Assim? Quem acredita? Você acredita? Eu acredito. Aí eu coloquei a roupa em cima da cama, sabe o que eu fiz? Eu fiquei olhando e pensando assim, gente, vou pôr essa roupa que eu nunca coloquei antes. Vou colocar essa roupa que eu nunca coloquei antes. E eu comecei a pensar nisso, por quê? É fácil para a gente perceber a tradição dos outros, só que nós também temos as nossas tradições. Um modo de falar, um modo de vestir, um modo de agir. E quando você entende os símbolos, quando você entende isso, você já tem o potencial de se tornar um hipócrita. Quando você entende isso, você tem o potencial de se tornar uma pessoa falsa. E esse foi um dia que eu fui muito confrontado por Deus. E eu ajoelhei lá na cama, naquele quarto do hotel, e eu falei, Deus, não me deixe virar uma roupa. Não deixa, Senhor, que eu me torne apenas uma aparência. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero viver de verdade, Senhor, para te louvar, para te adorar. Eu quero viver de verdade para te louvar e te adorar. E como foi um momento marcante na minha vida. Meu amado irmão, não perca o seu sabor. Não se esconda. É isso que Zadok nos ensina. Permanecermos fiéis num mundo infiel. Num mundo de oba-oba.
no mundo de pessoas que não têm humildade, que querem fazer as coisas para si mesmos. Não, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. A nossa oração é essa, que você possa permanecer na presença de Deus, adorando o Senhor Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Como os sacerdotes da casa de Zadok, que você possa continuar se alimentando do altar, que é Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o bom pastor. É a palavra dele que nós devemos pregar. É a ele que nós devemos ser fiéis, porque no último dia nós vamos prestar contas a ele. O apóstolo Pedro fala assim para os pastores, 1 Pedro 5: lembre-se que nós vamos prestar contas ao Supremo Pastor, e aqueles que forem aprovados vão receber a imortal coroa, incorruptível coroa da vida eterna, coroa imarcessível de glória. A tradução mais antiga diz assim. Que Deus abençoe a sua vida. Abra suas mãos. Você pode erguer as mãos e cantar comigo? A honra, a glória ao Senhor. Vamos cantar juntos? A honra, cante. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. A honra, cante. Fique de pé no seu lugar enquanto você canta. A glória. A glória. A força. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Uma vez mais, continue adorando. A honra, cante. Cante, cante a honra. Um minuto de adoração. Adore, adore, adore. Agradeça ao Senhor. Diga frases de adoração. O pecado não compensa. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus.